Paz do Senhor seja sobre a sua vida. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Oh, glória! No segundo domingo de dezembro se comemora o Dia da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Pai do Senhor, Antônio de Jesus, Deus abençoe. Oh, glória! E nós gostaríamos de falar sobre a mesma e discorrer, como a Bíblia Sagrada chegou até nós. Enquanto isso, você pode nos ajudar curtindo a live, compartilhando a live. Muitas pessoas têm a Bíblia em mãos, mas, infelizmente, para nossa tristeza, muitos não valorizam as Escrituras Sagradas. Não valorizam as Escrituras Sagradas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado os que ouvem, os que leem e os que praticam as palavras da profecia deste livro. Então é importante nós termos as Escrituras. Eu tenho várias aqui em cima, várias. Não tanto quanto eu deveria, mas eu vou alcançar o objetivo. Mas mais do que tê-la em mão, é você abri-la e ler as Escrituras. Ler com todo afinco, com todo amor, com todo carinho. E além de ler, eu preciso refletir, meditar naquilo que eu estou lendo, para que eu possa absorver sobre mim as Escrituras Sagradas. Então a gente precisa valorizar a Bíblia. E quando eu digo valorizar, é se esforçar em conhecer as Escrituras, em ler as Escrituras. Infelizmente, muitas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 51, abrem a Bíblia no Salmo 23, abrem a Bíblia no Salmo 91, e você vai perceber que deixam aberta na cabeceira da cama. Então você percebe também que na frente do carro. Mas se você não ler, não absorver, não exercitar as Escrituras, ela é inútil. É em você. Entenda o que eu estou falando. Porque o que está escrito na palavra, ela só vem, o cumprimento dela sobre mim, digo, dentro da sua essência, dentro das promessas que ela manifesta. Mais de 3.000 promessas, só se cumpre quando eu vivo. Só se cumpre quando eu pratico as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Ele conhece as Escrituras, mas vale a pena frisar e entendermos que ele não obedece às Escrituras. Muitas pessoas batem no peito e dizem: eu já li a Bíblia 1 milhão de vezes. É uma força de expressão. Mas pratica? Vive as Escrituras? Exercita as Escrituras? É totalmente diferente. Então eu preciso viver aquilo que a Escritura está ministrando sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vá curtindo, meus irmãos.
vai compartilhando, nos ajude na nossa meta e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar mais do que já tem abençoado a sua vida. Eu tenho em mãos aqui um livro, um livro de Russell Shedd. Ele foi redigido por André Coelho. É a Bíblia, a Bíblia, e todo o panorama bíblico. Eu indico esse livro, né, para todo iniciante, para todos aqueles que querem se aprofundar melhor nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, se você abrir aqui esse livro, você percebe aqui que tem, né, todos os livros explicados. Tá? Tem todos os livros explicados. Ele tem uma explicação sobre as divisões da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá? Ele tem a introdução de todos os livros da Bíblia, tá? Para uma melhor compreensão. Tá bom? Então, esse livro aqui, ele é riquíssimo. Tá? Ele é riquíssimo. E ele vai lhe auxiliar no estudo, tá, sistemático das Escrituras Sagradas. Tá bom? Então, eu indico ele se você deseja, você que é amante das Escrituras. Tá? Eu indico esse livro. Tá bom? De Gênesis a Apocalipse, uma análise objetiva de cada livro da Bíblia. Para você conhecer, aplicar e ensinar as verdades contidas na palavra de Deus. De Deus. Tá? De Deus. Olha aqui, ó. Os trechos em aramaico no Antigo Testamento são os seguintes. O Antigo Testamento ele é escrito no hebraico. O Novo Testamento ele é escrito no grego. Mas você vai perceber que no Antigo Testamento existem alguns trechos em que foram escritos em aramaico. Você sabe qual é esses trechos? Tá? Esdras, capítulo 4, versículo 8, ele é escrito em aramaico. Tá? Esdras, capítulo 6, versículo 18, ele é escrito em aramaico. Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 26, ele é escrito em aramaico. Jeremias, capítulo 10, versículo 11, ele é escrito em aramaico. Daniel, capítulo 2, versículo 4, ele é escrito em aramaico. Tá? E Daniel, capítulo 7, versículo 28, ele é escrito em aramaico. Então, esses trechos que mencionei, tá, na Antiga Aliança, ou Antigo Testamento, eles são escritos em aramaico. Todo o resto, ele é escrito em hebraico. Tá? Em hebraico. Tá bom? Então, ele é um livro excepcional. Tá bom? De uma análise objetiva de cada livro das Escrituras Sagradas. Então, não deixe de adquirir o seu livro. Tá? Pesquise, tá? E você vai ter um excelente livro na sua biblioteca. Persiste em ler, né? Se debruce nas Escrituras, porque elas contêm palavras de vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Eu queria fazer a leitura dele, né, dentro da introdução das divisões das Escrituras e compartilhar com você. Tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos
profetas. O Antigo Testamento é o nome que os cristãos dão à primeira parte da Bíblia e é formado pelos livros de Gênesis a Malaquias. Estes livros compõem as escrituras sagradas do povo judeu, a Bíblia hebraica. É uma pequena biblioteca composta por 39 livros, tá? 929 capítulos, 23.147 versículos, escrito em hebraico. Em sua maior parte é aramaico, apenas 11 capítulos. Tá? Em sua maior parte em hebraico. Tá? E aramaico, 11 capítulos, abrangendo mais de 4.000 anos de história. O Antigo Testamento se inicia com a criação do universo pelas mãos de Deus. Prossegue descrevendo os feitos do Eterno e por meio de seu povo escolhido, e termina com o retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia, cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus. O tema principal é a antiga aliança que Deus, por meio dos patriarcas e de Moisés, fez com o seu povo escolhido, Israel. No início da história da igreja, as escrituras do Antigo Testamento eram os únicos textos sagrados que Jesus e os cristãos possuíam. O Novo Testamento declara repetidas vezes sua inspiração divina. João 10:35, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 21. Eu queria ler com você as Escrituras, tá? Para confirmarmos. Oh, glória! João 10:35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Tá? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Tá? Oh, glória! Elas vão se cumprir, o ser humano crendo ou não, as Escrituras, ela vai se cumprir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Entenda, as Escrituras, ela é inspirada pelo próprio Deus. Ela não é uma ideia do homem, ela é a palavra de Deus ao homem. Tá? Ela veio de Deus para o homem. Qual é
o objetivo das Escrituras? Nos ensinar, nos instruir, nos manter no caminho. Tá? Ela nos repreende, tá? Ela nos corrige, ela nos educa dentro da justiça, para vivermos a justiça e pregarmos a justiça de Deus, primeiramente a nós, depois aos demais. Bendito seja o nome de Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Entenda, Deus é quem fala. Tá? Quando abrimos as Escrituras para lermos, é Deus falando aos nossos corações. Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Glória a Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Tá? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Cristo no Antigo Testamento. A gente precisa entender que a lei, os salmos e os profetas, eles apresentavam Cristo, pregavam Cristo, transmitia Cristo. Cristo, Jesus, tá? Na sua essência, ele está no primeiro versículo, no primeiro capítulo do Gênesis, melhor expressando, e ele está no último capítulo do livro das Revelações. Em toda a Escritura, Cristo está presente. Bendito seja o nome de Jesus. Conforme a palavra do próprio Jesus, a sua pessoa pode ser encontrada de muitas formas, em tipos, figuras e símbolos, representada no Antigo Testamento. Então perceba, quando você lê o Antigo Testamento, a pessoa de Jesus pode ser encontrada em tipos, em figuras e símbolos, representada no Antigo Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então precisamos entender que a lei de Moisés, os profetas e os salmos escreveram acerca da pessoa de Cristo, tá? Apresentada em tipos, figuras e símbolos. É preciso nós entendermos a linguagem das Escrituras para recebermos, tá, a mensagem de forma completa e de forma plena. Em Gênesis, Jesus é visto como o descendente da mulher, que ferirá a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Êxodo, ele é representado pelo Cordeiro Pascual, que foi morto para nos salvar. Êxodo capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 13. Em Levítico, o novilho sem defeito oferecido como oferta pelo pecado, para fazer expiação pelas nossas almas. Levítico capítulo 4, versículo 3. Em Números, a rocha que foi ferida para desendedar o povo escolhido. Números capítulo 20, versículo 11. Em Deuteronômio, o profeta que haveria de vir a este mundo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao versículo 18. Em Josué, o príncipe do exército do Senhor, que nos garante a vitória em nossas batalhas. Quem garante a nossa vitória é o Senhor dos exércitos. Josué capítulo 5, versículo 14. Em Juízes, o anjo do Senhor, que levanta libertadores para o seu povo. Isto aqui implica dizer, meus irmãos, dentro da teofania, que dentro do sentido da palavra é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor, está em letra maiúscula. Este anjo representa Cristo Jesus no Antigo Testamento. Em Ruth, o resgatador divino de nossas vidas. Ruth capítulo 3, versículo 9. Nos livros de Samuel, o rei escolhido por Deus que fará toda a vontade divina. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Nos livros de Reis, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. 1 Reis, capítulo 2, versículo 12. Nos livros de Crônicas, o Deus fiel que cumpre a promessa de manter sempre um descendente de Davi no trono. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 7. Em Esdras, o escriba versado, aquele que ensina ao povo a lei de Deus. Esdras capítulo 7, versículo 6 ao versículo 10. Em Neemias, o reparador e edificador de nossas vidas em ruínas. Neemias capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5.
Em Esther, a providência divina que nos livra da morte. Esther capítulo 4, versículo 14. Em Jó, o Redentor que vive, a nossa esperança no meio da tribulação. Jó capítulo 19, versículo de número 25. Em Salmos, o pastor que nos guia aos pastos verdejantes. Salmos 23, verso 1 e verso 2. Em Provérbios, a sabedoria personificada. Provérbios capítulo 8, do verso 1 ao verso 36. Em Eclesiastes, o pregador que nos ensina que tudo é vaidade, exceto o temor a Deus. Provérbios capítulo 12, verso 9 ao verso 14. Eclesiastes capítulo 12, verso 9 ao verso 14. Em Cantares, o amado, que estende sobre nós o seu estandarte de amor. Cantares capítulo 2, verso 4. Em Isaías, o servo sofredor que justificará muitos, levantando sobre si as iniquidades deles. Isaías 53 e 11. Em Jeremias, o renovo que reinará, executará juízo e justiça na terra. Jeremias 23, versículo 5. Em Lamentações, o que nos consola no meio da desolação. Lamentações capítulo 3, versículo 22, versículo 33. Em Ezequiel, a figura semelhante a homem que está sentado no trono celestial. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Em Daniel, o quarto homem andando no meio do fogo. Daniel capítulo 3, versículo 25. Em Oséias, o esposo traído que busca de volta sua mulher infiel. Oséias capítulo 3, versículo 1. Ou seja, aquele que nos aceita mesmo depois de o termos abandonado. Em Joel, a salvação de todo que invocar. Joel capítulo 2, versículo 32. Em Amós, o fogo consumidor que julgará os ímpios. Amós capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7, versículo 10, versículo 12 e versículo 14. Em Obadias, aquele que derruba os inimigos do povo de Deus. Obadias, versículo 4. Em Jonas, o Deus da segunda chance. Jonas capítulo 3, versículo 1. Em Miqueias, o rei que vai adiante do seu povo, abrindo caminho. Miqueias capítulo 2, versículo 13. Em Naum, a fortaleza no dia da angústia. Naum capítulo 1, versículo 7. Em Abacuque, a rocha da nossa salvação. Capítulo 1, versículo 12. Capítulo 3, versículo 18. Em Sofonias, o rei que está no meio do seu povo. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Poderoso para salvar. Em Ageu, o que abala o céu e a terra, para encher de glória a sua casa. Bendito seja Deus. Isso faz referência aos cristãos aliançados com Cristo,
fiéis a Cristo, porque Paulo, ele vem na revelação do Espírito e escreve, fundamentado neste versículo: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia diz no livro dos profetas que o Senhor Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus, que ele enche da sua glória. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Em Zacarias, o rei justo, salvador e humilde, que vem montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Em Malaquias, o mensageiro da aliança. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Segundo Thomas Adams, Cristo é o resumo de toda a Bíblia, profetizado, tipificado, prefigurado, exibido, demonstrado, presente em cada folha escriturística, quase em cada linha, sendo as escrituras, por assim dizer, como as faixas que envolveram o menino Jesus. Ô glória! Ô glória! Eu vou beber até uma água. Ô glória! Bendito seja o nome de Jesus. Então eu apresentei, tá, cada livro da Bíblia, tá, cada lei escrita das Escrituras, cada apresentação dos Salmos, tá, é um tipo, é uma figura ou é um símbolo de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Divisões do Antigo Testamento. Tá. Então vamos ver divisões do Antigo Testamento. Eu apresentei a todos Cristo no Antigo Testamento, apresentado pela lei, pelos salmos e pelos profetas, tá? E de que forma é apresentado? Em tipos, figuras e símbolos. Agora nós vamos apresentar as divisões, tá, do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento da Bíblia protestante não estão organizados em ordem cronológica, mas tematicamente, e podem ser divididos em 4 partes principais: lei, história, sabedoria e profecias. Tá? E profecias. Então perceba, a primeira parte dos livros da lei são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte do Antigo Testamento, dentro das suas divisões, são os livros históricos, que incluem Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. A terceira parte da divisão do Antigo Testamento são livros de sabedoria, ou chamado de livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
A quarta parte das divisões, tá, do Antigo Testamento são os livros proféticos. Quais são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Porém, tá, na Bíblia hebraica, a divisão é diferente. Tá? Eu tenho aqui tanto a Bíblia em ordem cronológica, vou pegar aqui a Bíblia em ordem cronológica, que é essa Bíblia aqui. Eu tenho ela, tá bom? Ela é organizada de forma cronológica. Tá? E eu também tenho a Bíblia hebraica. Certo? Tá. Então, na Bíblia hebraica, a divisão é diferente. Tá? Primeira parte, lei ou Torá, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte são os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. A terceira parte, tá, escrito os Salmos, como apresenta na Bíblia hebraica, e eu estou falando da divisão que contém nela, que é diferente da nossa, tá? Da nossa, tá? São Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Esté, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Essas são as divisões. Quais foram os impérios mundiais dos tempos bíblicos? Tá? E eu estou referindo-me à Antiga Aliança. A história do povo de Deus no Antigo Testamento desenvolve-se paralelamente à ascensão e queda de vários impérios mundiais. Para uma compreensão mais adequada da narrativa bíblica, é necessário conhecermos esses impérios e sua época de domínio. Então vejamos alguns deles. O Império Egípcio, tá? Capital, Mênfis, Tebas, tá? Entre 2000 a 1200 a.C. Residência e cativeiro do povo escolhido por 430 anos. Foi o tempo em que o povo hebreu passou escravizado na terra do Egito. Império Assírio, capital, Nínive, 1080 a 620 a.C. Conquistou e deportou as 10 tribos do norte, Israel, em 722 a.C. O terceiro império é o Império Babilônico. Qual é a capital? Babilônia, entre 620 a 537 a.C. Invadiu as 2 tribos do sul, Judá, e destruiu Jerusalém em 586 a.C., tendo levado cativo o povo judeu para a Babilônia por 70 anos. O quarto império é o Império Persa.
Qual é a capital do Império Persa? Suzã, 537 a 333 a.C. Permitiu a volta dos judeus para a terra prometida e a reedificação de Jerusalém. O quinto império é o Império Grego. Qual é a capital? Atenas, 333 a 64 a.C. Período intertestamentário. Seu legado cultural foi o helenismo. E o sexto império foi o Império Romano. Qual é a capital? Roma, 63 a.C. a 636 depois de Cristo. Quando Jesus nasceu, quando João Batista nasceu, ele nasceu dentro do Império Romano, tá? Que tinha conquistado todos os demais reinos, e todos os demais reinos prestavam tributo ao Império Romano, inclusive, tá, os judeus que habitavam em Jerusalém. Período intertestamentário e de todo o Novo Testamento. Graficamente, podemos visualizar estes impérios em sua sequência e extensão cronológica da seguinte forma. Tá? O Império Egípcio, 800 anos. O Império Assírio, 460 anos. Tá? O Império Babilônico, 80 anos. O Império Persa, 200 anos. O Império Grego, 270 anos. E o Império Romano, 700 anos. Tá? A cronologia do Antigo Testamento, tá, se inicia em Gênesis e termina no livro de Neemias. Portanto, os livros das duas primeiras partes, Lei e História, estão dispostos como um relato histórico contínuo, com algumas exceções. A terceira parte, Sabedoria, está agrupada tematicamente e pertence à época de apogeu, tá, da nação de Israel. A quarta parte, Profecia, reúne os escritos proféticos e se encaixa em sua maior parte na época em que a nação foi dividida em duas partes, Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. Portanto, as quatro partes do Antigo Testamento estão dispostas cronologicamente da seguinte maneira, tá? E esta linha cronológica, ela é de Gênesis a Neemias, tá? Livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Livros históricos, tá? Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Esdras e Neemias, tá? Incluindo Ruth, 1ª Crônicas e 2ª Crônicas e Esté. Livro de sabedoria, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Tá? Quais são os livros proféticos? Isaías, Jeremias, Sofonias, Ageu, Malaquias. Então, de Isaías a Malaquias. Diferenças de forma e conteúdos do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, da Bíblia protestante, são os mesmos da Bíblia hebraica. Porém, quanto à forma, na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é composto por 24 livros. E na Bíblia protestante, há 39 livros. Esta diferença de 15 livros é dividido
a divisão de alguns livros da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante. Tá? Bíblia hebraica, quais são esses livros? Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e os 12 profetas. Tá? Bíblia protestante, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, Esdras, Neemias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 3 últimos livros proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias, estão situados após o cativeiro da Babilônia. Quanto ao conteúdo, algumas versões antigas da Bíblia, como a Septuaginta e Vulgata, inclui no Antigo Testamento alguns livros que não se encontram na Bíblia hebraica de Israel e nem na Bíblia protestante. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja Ortodoxa grega, os aceita e os chamam de deuteronômicos. Isto é, pertencentes a um segundo cânon, sendo que os protestantes os chamam de apócrifos. Fazem parte da história, têm sua relevância na história. Porém, não são considerados inspirados, porque dentro do seu conteúdo, o autor desses livros, ao escrevê-los, você percebe dúvida na sua escrita. Por isso, aqueles que se juntaram para selecionar os livros inspirados dentro dos critérios estabelecidos ali, não consideraram esses livros inspirados, por isso eles não fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras. Os livros que contêm a mais na Igreja Católica, chamado de apócrifos. Todos esses livros foram escritos no período intertestamentário e são os seguintes. Quais são eles? 1 Esdras, Judite, Tobias, livros de Macabeus, orações de Manassés, sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, acréscimos a Daniel, acréscimos a Esté, carta de Jeremias e Salmos de Salomão. Estes livros que acabei de mencionar, são os livros apócrifos, que não são considerados inspirados. Porém, eles fazem parte da história. Eles foram escritos no período intertestamentário. A tradução do Antigo Testamento para o grego, realizada em Alexandria, no Egito, em aproximadamente 200 anos antes de Cristo, para atender aos judeus que haviam se espalhado por todo o mundo mediterrâneo, muitos desses judeus já não conheciam o hebraico, mas somente o grego. O nome Septuaginta, em latim, significa 70, pois, segundo a tradição, 70 estudiosos realizaram esta tradução. Ela foi a primeira de todas as traduções da Bíblia. Praticamente todas as citações do Novo Testamento de trechos do Antigo Testamento foram retiradas da Septuaginta. A tradução da Bíblia para o latim, língua oficial do Império Romano, realizada por Jerônimo em 405 d.C.,
para atender os cristãos da época que não conheciam nem o hebraico do Antigo Testamento, nem o grego do Novo Testamento. Ela recebeu este nome por ter sido traduzida para a língua comum ou vulgar, tá? De onde vem a palavra latina vulgata, dos cristãos da época. Foi a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana por mais de 1500 anos. A palavra cânon tem o significado de padrão de medida ou referência e é usada para designar a lista oficial de livros considerados como autênticos, sagrados e divinamente inspirados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Já a palavra apócrifo, que em grego significa oculto, com o passar do tempo adquiriu o sentido de sem autenticidade, ou falso, ou seja, que não eram divinamente inspirados. Estes livros foram escritos no chamado período intertestamentário, 400 a 6 antes de Cristo, foi o período em que esses livros foram escritos. Então, entre Malaquias e Mateus, que é este período, foi aonde os livros apócrifos foram escritos. Considerado como livro pseudepígrafo, palavra que significa falso autor, ou seja, que foi escrito por alguém, mas sua autoria foi atribuída a outra pessoa, geralmente algum autor importante, com o objetivo de dar credibilidade à obra. Mas estes livros não passou no crivo de inspirado, certo? Eu estou trazendo a informação deste livro. Tá? Eu indico a todo estudioso das Escrituras, principalmente os iniciantes, tá? Este livro. Tá? Uma excelente obra, tá? De Gênesis a Apocalipse. Ele contém uma análise objetiva de cada livro da Bíblia para você conhecer, aplicar e ensinar as verdades contidas das Escrituras Sagradas. Ô glória a Jesus! Ô glória a Jesus! Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. Então, isso é muito interessante. Segundo mês de dezembro, tá, foi escolhido pela Sociedade Bíblica do Brasil para ser o Dia da Bíblia. Tá? Então, vale a pena nós relembrarmos este dia em gratidão, tá, a Deus por nos enviar a palavra de Deus a nós outros. Ô glória! Você ama as Escrituras? Você ama as Escrituras? Você se dedica às Escrituras? Tá? Já imaginou se não tivéssemos as Escrituras? Você já refletiu sobre isso? Você já pensou sobre isso? Eu queria te convidar a aprender algumas coisas importantes sobre a Bíblia. Tá? Sobre a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, tá? Diz que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Então você precisa entender que o objetivo das Escrituras é repreender, corrigir, nos educar em toda a justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Outras versões, dentro da tradução, está escrito, tá, particular interpretação. Tá? A Bíblia não é uma obra literária qualquer. Foi escrita por homens inspirados por Deus. Por isso ela é tão eficaz na vida das pessoas. Por quê, meus irmãos? Porque ela é viva. A Bíblia Sagrada é viva. O Logos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Somos seres tricôtomo, espírito, alma e corpo, segundo as Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, conservando-os irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor. A palavra de Deus, tá, irmãos? Ela vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então a palavra de Deus é viva. É viva. Tá? Então, por isso ela é tão eficaz na vida das pessoas. O mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas a escrever, também nos inspira na leitura, revelando o sentido das palavras. Você compreende a Bíblia quando lê? Quando você abre as Escrituras, você compreende a Bíblia quando você lê? Fica a pergunta. Então nós precisamos entender que eu preciso pedir ao autor da Bíblia, o Espírito Santo, para nos dar a interpretação da leitura bíblica. Tá? Da leitura bíblica. Que ilumine a nossa mente para entendermos a revelação das Escrituras. Tá? Das Escrituras. Como a Bíblia chegou até nós? Como as Sagradas Escrituras, ela chegou até nós? Temos acesso a ela. Né?
temos acesso a ela. Temos toda a liberdade no Brasil em possuirmos as Escrituras, em carregarmos as Escrituras, tá? E temos liberdade com as Escrituras. Tá? Muitos países aí, os irmãos em Cristo não têm esta liberdade. Se descobrirem, pelo menos que eles andam com um versículo das Escrituras, são mortos, são presos, né? São condenados. E nós temos no Brasil esta liberdade. Como a Bíblia chegou até nós? Escribas e maçoretas, estudiosos e tradutores, trabalharam muito para preservar e traduzir a Bíblia. Por séculos, a Bíblia era um livro difícil de ser encontrado. Era copiado manualmente, e este trabalho durava meses e anos. Por amor à palavra de Deus, pessoas preservaram a Bíblia e chegavam a morrer por esta causa. Você tem se dedicado às Escrituras? Você tem se dedicado à leitura das Escrituras? Eu quero fazer essa pergunta a você. Eu te convido em nome do Senhor Jesus. Dedique sua vida a amar as Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tá? Então a gente precisa entender sobre a tradição oral. Antes, a Bíblia, como livro, não existia. Era transmitida oralmente, de pai para filho. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus, como havia aprendido de seus pais. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 7, vai estar escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, veja, meus irmãos, dentro da tradução oral, a responsabilidade que o pai de família tinha, tá, em ensinar as Escrituras aos seus filhos. Era passado de pai para filho, tá? Porque não tínhamos antes as Escrituras como nós temos hoje, tá? Em livros. Porque a Bíblia contém 66 livros, tá? Uma pequena biblioteca. Tá? Então era dessa forma que as Escrituras sagradas eram passadas, de pai para filho. Segundo Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 7. Você tem falado a palavra de Deus aos teus filhos? Você tem falado a eles sobre as Escrituras, ensinando-os, os instruindo-os, inculcando na psique, na mente deles, ensinando-os no seu lar, tá? Andando pelo caminho, deitando-se ou levantando-se. Você tem ensinado, instruído teus filhos sobre a palavra de Deus. Tá? Você tem falado as Escrituras a eles. Em suas conversas, conte as histórias da Bíblia para as pessoas. Tá? No seu relacionamento de amizade, no trabalho, aonde você estiver, se uma pessoa
te deu oportunidade para você expressar as Escrituras, fale-as a tempo e a fora de tempo. Tá? Então era desta forma que as Escrituras eram passadas de pai para filho, chamada de tradução oral. Aí nós vamos conhecer a Bíblia, tá? Escrita. Os ensinos transmitidos nas famílias começaram a ser escritos. Assim que surgiu a escrita, foram escritos em madeira, blocos de argila e principalmente em pedras. Segundo o Êxodo capítulo 34, versículo 1, versículo 27 e versículo 28. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Devido às dificuldades de carregar os escritos em pedra, principalmente no Êxodo, lá no monte, você percebe que Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Então, você percebe que devido a essa dificuldade, começou-se a escrever em peles de animais e em papiro, casca de uma planta. Eram guardados em vasos de barro para durar mais tempo. Depois começaram a tratar o couro e a costurá-lo, enrolando com 2 hastes de madeira para dar firmeza. E assim puderam condensar um livro inteiro em um só pergaminho. Você tem carregado as Escrituras? Tá? Eu leio, irmãos, as Escrituras. Tá? E eu também carrego as Escrituras. Carrego as Escrituras. O livro físico. Para onde eu vou, está lá dentro da minha bolsa. As Escrituras. Aí você pode me chamar de fanático, você pode chamar do que você quiser. Aonde eu estou, as Escrituras estão comigo. Pastor Araquém, eu também carrego no celular. Tá? Mas no celular, tá? Não demonstra que as Escrituras. Hoje, infelizmente, muitos cristãos têm vergonha de andar com as Escrituras, o livro físico. Tem vergonha. Tá? Eu não tenho vergonha. Porque eu abraço com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração, o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Porque para os que creem é poder de Deus. Para os que não creem, tá, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. As boas novas do reino de Deus, quando são inseridas em nós, ela gera a metanoia, a transformação de vida, de caráter, de personalidade, trazendo do controle pelo Espírito Santo no nosso temperamento. Bendito seja o nome de Jesus. Tá? Você tem ela no seu coração? Você tem ela na sua mão? Oh, glória! A Bíblia completa não foi escrita em uma única edição, como os livros atuais. Foi um longo processo para ficar completa, sendo necessária 1.500 anos para ser escrita. 40 pessoas em lugares e épocas diversas. Muitos não se conheceram, mas você percebe, tá? Você percebe que os seus escritos se encaixam como um quebra-cabeça. Tá? 3 idiomas ela foi escrita: hebraico, aramaico e grego. Tá?
Esses foram os 3 idiomas em que a Bíblia foi escrita: hebraico, aramaico e grego. 66 livros comprovados como inspirados por Deus. Você já leu a Bíblia toda alguma vez? Faça um propósito de ler todas as Escrituras. Tá? 2 testamentos. As 2 maiores divisões da Bíblia são 2 testamentos, tá? 2 pactos, 2 contratos ou 2 alianças. A primeira aliança de Deus com o homem foi através da lei. E nesta a humanidade fracassou, sendo preciso a vinda do Messias para cumprir este contrato e firmar um novo pacto com a humanidade. Sendo que temos então uma importante subdivisão. Antigo Testamento nós temos 39 livros, o Novo Testamento nós temos 27 livros. Se você tivesse uma herança para receber, né, leria o Testamento? Está aqui, ó. Tá. Nós temos um testamento, um Novo Testamento. Para que o testamento ele venha a ter validade e nós possamos receber o que está escrito no testamento, o testador tem que morrer. Jesus morreu como cordeiro pascual, como sacrifício perfeito, tá, da nova aliança, dando-nos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Ressuscitou ao 3º dia. Foi visto por 500 irmãos como testemunhas oculares no Monte das Oliveiras. Enquanto dava as últimas instruções, ele foi elevado às alturas dos céus, até ser oculto nas nuvens. 2 anjos que estavam presentes bradou a eles e declarou: varões galileus, ó glória, porque estáis olhando para os céus. Ó glória, eu estou sentindo Jesus. Este mesmo Jesus que viste sendo oculto nas nuvens, da mesma forma que o viste subir, da mesma forma ele voltará. Estamos aguardando, irmãos. Estamos aguardando a volta de Jesus e que possamos clamar como os nossos irmãos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória! Estamos aguardando a bendita esperança do aparecimento do Senhor nos ares. Oh, glória! Você está aguardando a vida de Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Deus deixou a Bíblia como o testamento das promessas que tem para nós. Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Para isso eu preciso estar debaixo da palavra. Debaixo da palavra, andando na palavra, andando debaixo das promessas, para que eu venha receber as promessas que foi deixada no testamento. Oh, glória, que é a nova aliança. E esta nova aliança do seu sangue, ele tem para nós, irmãos. Ele tem para nós. A Bíblia organizada, os livros desta biblioteca não estão dispostos aleatoriamente, mas foram bem organizados e podem ser distinguidos em grupos, de acordo com o assunto, seu objetivo
e forma de transmitir a mensagem. Vamos ver, tá? Dentro do nosso cânon, como é que essas divisões. Tá? Primeira, Pentateuco, são os 5 primeiros livros da lei, escrito por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá? O segundo, tá, são os livros históricos, que relatam a história do povo de Deus, ou da igreja, que são 12: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. O terceiro grupo são os livros poéticos, escrito em forma de poesia. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. O quarto grupo são os livros proféticos, tá? Que são os livros das profecias, escritas por profetas, tá? Ou profetizaram por mais tempos. Quando a gente fala profeta maiores e profeta menores, tá? Não é que os profetas menores têm menos valor do que os profetas maiores. Profetas maiores e profetas menores, porque os profetas maiores, os seus escritos, tá, têm uma dimensão maior. Profetas menores é que seus escritos têm uma dimensão menor. Tá? Então foram aqueles que escreveram menos ou profetizaram por menos tempo. Tá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas, tá, chamados de profetas menores. Tá? Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os seus escritos foram maiores. Né? Traduzindo, a extensão dos seus ministérios foram maiores. E aí a gente tem as divisões do Novo Testamento, da Nova Aliança. Nós temos os 4 evangelhos, que são os 4 livros biográficos e descrevem as palavras e atos de Jesus. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre eles, nós temos aqui, irmãos, 2 que não foram discípulos de Jesus, Marcos e Lucas. Somente 2 foram discípulos de Jesus, Mateus e João. Marcos foi servo de Pedro, ele era um escribas, tá? E Lucas, que era grego, que foi discípulo do apóstolo Paulo e acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Tá? Então, ambos não foram discípulos de Jesus. Somente Mateus e João. O livro histórico do Novo Testamento só existe um, tá? Que é Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Toda a atuação dos apóstolos foi governada, dirigida, direcionada, movida pelo Espírito Santo. Neste livro histórico, tá, do Novo Testamento, tá, que é Atos dos Apóstolos, você vê a atuação do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo atuando na vida dos apóstolos. Epístolas doutrinárias, no total são 21, de Romanos a Judas.
Elas são as cartas endereçadas às igrejas. Temos as epístolas doutrinárias de Paulo, que são 13 epístolas. São chamadas de epístolas paulinas. Começa de Romanos a Filemon. Tá? Então, Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2 Tessalonicenses, 1ª e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Temos também as epístolas gerais, que são 7. Hebreus, Tiago, 1ª e 2 de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª epístola de João e Judas. Estas epístolas, tá, são chamadas de epístolas gerais. São 7 epístolas. O apóstolo Paulo escreveu para as igrejas específicas, dando o nome da cidade onde esta igreja, tá, e as gerais foram escritas por outros apóstolos. Levam seus nomes, endereçada a todas as igrejas. Tá bom? E temos o livro das Revelações, dentro do cânon da nossa escritura, que é chamado de Apocalipse, tá? Mas conhecido como o livro das Revelações. Tá? Dentro deste livro nós temos as descrições de sonhos, visões e profecias. É importante saber desses grupos de livros na Bíblia para melhor entendimento da leitura, tá? Dentro de todas as suas divisões e subdivisões das Escrituras. Você não lê um livro de poesia como se fosse um jornal, nem lê uma história como se fosse uma música, né? Entendendo toda a composição das divisões e das subdivisões, a gente vai se aprimorar melhor na leitura e entender melhor cada livro das Escrituras Sagradas. Então, deste modo, ao ler o Pentateuco, você sabe que está lendo um livro de leis e normas, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando você lê os livros históricos como uma experiência de vida do povo de Deus, os livros poéticos como canções e os proféticos como anúncios de Deus através dos profetas. Tá, irmãos? Assim também os evangelhos devem ser lidos como uma notícia nova na vida do Messias ao mundo. Porque os evangelhos é a biografia de Jesus, tá? De Jesus. O livro de Atos é um livro histórico que deve ser lido como o início da história da igreja. As epístolas ou cartas são mensagens pastorais às igrejas e o Apocalipse é um livro de revelação sobre o futuro da humanidade. Como você lê a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Quando você pega a Bíblia, você entende todas as suas divisões e subdivisões? Então, quando a gente compreende desta forma, fica mais fácil entendermos a leitura bíblica dentro das divisões, tá, irmãos? E das suas subdivisões. Então, procure ter mais conhecimento sobre a Bíblia. A Bíblia é impressa por serem muitos pergaminhos, era uma verdadeira biblioteca. Daí vem o nome Bíblia, biblioteca. Surgiu então a necessidade de juntar esses livros em um só volume. Isso só foi possível quando Gutenberg inventou a imprensa no século XVI. É o primeiro livro impresso e encadernado foi a Bíblia. Então, eu sei que você já sabe, mas eu quero lembrar você.
O primeiro livro impresso foi as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Tá? No século XVI, por Gutenberg. Já imaginou se tivéssemos que carregar pedras para ler a Bíblia? Tá? O eunuco de Candace, quando o Espírito do Senhor arrebatou Filipe para o deserto, ele ia lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. O Espírito Santo fala a Filipe para que ele se encoste próximo à carruagem. Quando Filipe se encosta próximo à carruagem, ele vê o eunuco de Candace lendo o capítulo 53 do profeta Isaías. Filipe aproveita a oportunidade e pergunta ao eunuco: entendes o que lês? O eunuco responde a Filipe a pergunta: como entenderei, se não há quem me explique? Então o eunuco convida Filipe a subir a carruagem, e então o eunuco explica o capítulo 53 do profeta Isaías. Tá. Ele ia lendo um rolo, um pergaminho. Então você entende que nesse pergaminho, tá, continha o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Era assim que as Escrituras, tá, irmãos, era carregada em vários pergaminhos. Então era uma carruagem grande para levar toda a antiga aliança. Os escritos da antiga aliança. Era dessa forma que era lido. Já imaginou se hoje fosse dessa forma? Então olha o tamanhozinho das Escrituras. Mas aqui contém os 66 livros, dividido em Novo, e Antiga Aliança. Então hoje nós temos facilidade, nós temos toda a Escritura em um pequeno livro. E nós valorizamos ela, nós amamos ela, nós nos dedicamos a ela. Porque para ela estar nas nossas mãos, tá, irmãos, foi preço de sangue. Pessoas renunciaram a tudo para termos as Escrituras em nossas mãos. Tá? Aproveite a Bíblia impressa que você tem em mãos. Tá? Então a Bíblia está dividida. Está dividida. Com o tempo, outra dificuldade foi encontrada. Um grande livro contendo 66 outros livros, sendo difícil para encontrar uma passagem. Tá? Você sabia que a Bíblia ela não tinha capítulo e nem versículo? Tá? Ela era toda escrita sem capítulo e sem versículo. Tá? Hoje, quando você abre a Bíblia, você lê Salmo de número 90, verso de número 1. Porque Salmo não tem capítulo e nem versículo. Por se tratar, tá, de um hinário que é cantado, tá, nas liturgias de culto em Israel. Então, por ser um livro poético, ele contém número e verso. Então, hoje você tem o capítulo, o número maior, e você tem o versículo, o número menor, facilitando-nos a encontrarmos de uma forma sincronizada o versículo bíblico quando alguém vai ler. Quando alguém vai ler. Então, o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 3. Então, todos vão na sua Bíblia e com facilidade encontra. Então, foi necessário dividir dessa forma. Você sabe quem foi que dividiu a Bíblia em capítulos? Em 1227, a Bíblia ela foi dividida em capítulos. Por Stephen Langton, não sei se pronunciei correto. Foi esse cidadão que dividiu a Bíblia em capítulo em 1227. Em 1521,
tá? Robert Sater, eu não vou saber falar o sobrenome desse homem. Robert Saterpanus, né? Em 1551, ele dividiu a Bíblia em versículos. Primeiro, a Bíblia foi dividida em capítulos, e muitos anos depois, tá? Outro veio e dividiu a Bíblia em versículos. Os números de capítulos e versículos foram acrescentados por impressores que desejavam facilitar a leitura bíblica. Então, hoje nós temos facilidade de encontrar o capítulo e o versículo, né? Graças a esses dois homens que teve a visão e dividiu a Bíblia em capítulo e em versículo. Tá. Os números, então, os números de capítulo e de versículos, hoje nós temos essa facilidade. E os livros apócrifos? Os livros apócrifos foram chamados de apócrifos, a palavra que significa ocultos ou não inspirados. Não são aceitos pelos protestantes porque foram acrescentados no ano de 1546. Mais de 1.200 anos depois que a Bíblia já estava completa, depois que o cânon foi fechado. Tá? Estes livros são históricos, mas não têm sua origem, conteúdos, eles são incertos. Ninguém pode acrescentar ou retirar nada da Bíblia, segundo Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Vamos ler? Que diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso gera temor no nosso coração. Isso traz uma grande responsabilidade e tremor na nossa vida. Então eu preciso entender, tá, que os livros apócrifos foram acrescentados em 1546 e o cânon das Escrituras já estava completo. Tá completo. Por isso, nós protestantes, nós cristãos, não consideramos, tá, esses livros inspirados por Deus. Inspirados por Deus. Então, você pode ler a Bíblia confiando que seu conteúdo é original. Tá? Original. Nós precisamos estudar hebraico? É bom. Estudar grego? É bom. Estudar aramaico? É bom. São as 3 línguas, tá, em que a Bíblia foi escrita. Porém, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para a nossa língua. Tá, irmãos? Então, é fidedigna a sua tradução. E eu confio nos tradutores das Escrituras, tá? Que com muito empenho doaram a sua vida, renunciaram a tudo para nós hoje termos a Bíblia em nossas mãos. Então valorize as Escrituras. A Bíblia perseguida. As Escrituras sagradas foram perseguidas por muito tempo e até mesmo destruída muitas vezes, mas foi preservada por Deus. E hoje temos em mãos a Bíblia toda organizada e de fácil acesso. Ainda hoje,
há lugares onde a Bíblia não é aceita e muitos cristãos são perseguidos por causa do amor do Evangelho. Uma coisa que todo cristão precisa entender acerca das coisas dos últimos dias é que todas as profecias bíblicas, ela não é vista pelo calendário gregoriano, o nosso calendário. Todas as profecias bíblicas, ela é vista pelo calendário judaico. Tá, irmãos? É pelo calendário judaico. Israel é o relógio de Deus para o cumprimento das profecias bíblicas e para o cumprimento da eminência de Cristo nos ares para buscar a noiva, a igreja, tá? Que está preparada para encontrar com o noivo. E a gente precisa entender isso. Então, Mateus capítulo 24 está se cumprindo nos nossos dias. Coreia, janela 10/40, né? Ali na região geográfica dos muçulmanos, os nossos irmãos em Cristo hoje estão morrendo por amor a Cristo. Não tem a liberdade que nós temos de pregarmos livremente, de carregarmos a Bíblia, de lermos a Bíblia livremente. Eles não têm. Tá? Então, os países muçulmanos geralmente proíbem a entrada da Bíblia e os crentes se arriscam para ler um trecho das Escrituras. Tá? A Bíblia entra lá escondida, rasgadas-se as folhas com versículos bíblicos para eles terem acesso. E eles leem e as lágrimas descem. Tá? As lágrimas descem. Se houvesse uma perseguição, você se arriscaria por amor à Bíblia? Ei, irmão, no Brasil essa pergunta aqui tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Aproveite os tempos de liberdade que temos de ler e proclamar a palavra de Deus. Você tem esta obrigação na sua vida de pregar o Evangelho de Jesus. A pastora quem? Muitos estão pregando nas redes sociais. É verdade. Paulo disse, não importa como o Evangelho seja pregado, mas que seja pregado. Mas eu te digo uma coisa, com que qualidade o Evangelho está sendo pregado nos nossos dias? Com que qualidade as pessoas estão recebendo o Evangelho nos nossos dias? Eu deixo essa pergunta para você refletir. Eu deixo a pergunta para você refletir. Quem traduziu a Bíblia para o português? O tradutor da Bíblia em português foi João Ferreira de Almeida. Nascido em Portugal, no ano de 1628, converteu-se aos 14 anos, sentiu o chamado de Deus para a tradução da Bíblia e começou a se preparar, ainda com 16 anos, terminando sua tradução no Novo Testamento em 1644. Por isso, foi condenado pelo Papa em 1661, morreu em 1691, enquanto traduzia o último capítulo de Ezequiel, e seu amigo Jacobus Opden, tá, completou a tradução em 1694. Ainda existem 2.251 idiomas, tá, representando 193 milhões de pessoas que precisam de uma tradução da Bíblia. Então veja, irmãos, 2.251 idiomas, representando 193 milhões de pessoas, precisam de uma tradução da Bíblia. Já imaginou se não houvesse a Bíblia em português? Ficaria difícil. Precisaríamos de um tradutólogo para termos acesso às Escrituras. Aproveite a Bíblia em seu idioma e leia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia. Não faça a Bíblia de amuleto, como muitos fazem. Só o Salmo 23, o Salmo 51 e 91 está amarelo.
As outras, a Bíblia está toda branquinha. Porque tem a Bíblia como mandinga. Não, a Bíblia é para ler, é para encucar, é para gravar no teu coração. Servo de Deus. A Bíblia moderna. Hoje a Bíblia pode ser lida e ouvida de diversas formas. Pregação das igrejas, Bíblia em braille, para deficientes visuais, pregação da TV, Bíblia para celular, Bíblia para computador, Bíblias virtuais, Bíblia em áudio MP3, em diversos outros tipos de formas. Não existe desculpa para não ler e ouvir a Bíblia nos dias atuais. Responda sinceramente. Quantas Bíblias e quais tipos você tem? Você usa suas Bíblias o máximo que puder? Você doa a Bíblia para outras pessoas? Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia do Pregador, Bíblia do Obreiro, Bíblia Letra Gigante, Bíblias comuns sem ser de estudo. Eu já doei várias, irmãos. Eu já doei várias. Fui pregar, a pessoa se converteu a Jesus, eu doei. Jovens que começaram a se dedicar, eu fui lá, doei a Bíblia. Tá? E a minha indicação é: ame a Bíblia, leia a Bíblia, se debruce nas Escrituras. Então a Bíblia acessível. Nunca a Bíblia foi tão fácil de ser encontrada como nos nossos dias. Você concorda? Não perguntes em teu coração: quem subirá até o céu? Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 6. Romanos, versículo 8 e versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Uma curiosidade, você já viu a Bíblia assim? Antigamente a Bíblia sempre vinha em modelo tradicional, com capa de couro preto, bordas laterais em vermelho e páginas brancas. Assim, ó. Tá. Aqui, ó. Letra vermelha, página branca. Tá. A Bíblia CF. Tá. Tradução próxima aos originais. Malaquias 3:16 diz assim na tradução João Ferreira de Almeida: eu, o Senhor, detesto o divórcio. Na linguagem, dentro de uma exegese, trazendo a raiz da palavra, na língua do hebraico, dentro da tradução para a nossa língua, tá? Eu, o Senhor, detesto o repúdio. Lá não é divórcio, é repúdio. Tá? No hebraico está escrito repúdio, não divórcio. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Ambos são distintos. Então, dentro da linguagem da Bíblia CF, tá? Dentro da linguagem desta Bíblia aqui que eu tenho, tá, irmãos? Está escrito repúdio, não divórcio. Certo? Veja o que significava. Capa de couro preto, mundo em pecado. Laterais em vermelho, o sangue de Jesus. Páginas brancas, a luz da palavra de Deus. A Bíblia fechada mostra a condição de trevas do pecador. Mas quando abre a Bíblia, pelo sangue de Jesus é lavado e alcança a luz do Evangelho, que gera luz na mente,
Luz na mente. Luz na mente. Para gerar fogo no coração, gera luz na mente. Esta frase é do pastor Presley, né? Ele fala muito sobre isso. E o que é bom a gente traz para si, tá? E a gente menciona, mas mostrando de quem é a linguagem. Luz na mente, fogo no coração. Primeiro é luz na mente, segundo, fogo no coração. Só tem fogo no coração se as escrituras gerar luz na mente. Tá? Então a Bíblia tinha todo este parâmetro. Quando você encontrava uma Bíblia de capa preta, tinha um significado: mundo em pecado. Quando você encontrava a Bíblia com laterais em vermelho, representava o sangue de Jesus. Quando você pegava a Bíblia em páginas brancas, é a luz da palavra de Deus. Então a Bíblia, quando ela se encontrava fechada, é a condição de trevas do pecador. Mas quando a Bíblia se abre, tá? Significava que pelo sangue de Jesus é lavado e alcança a luz do Evangelho. Qual é a conclusão? Em obediência ao mandato de Jesus, precisamos examinar as Escrituras, pois tem nela vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. Nós precisamos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, manejar bem a palavra da verdade. Principalmente se você é obreiro, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Porque a Bíblia é a fonte inesgotável de sabedoria. Leia a Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar esta reflexão, esta palavra de Deus para a sua vida, nesta oportunidade. Essa mensagem ela vai estar no canal do YouTube, Pastor DK Araquém Cavalcante. DK é a abreviação de Darkson. Tá? Vai estar lá nas minhas redes sociais. Você pode me seguir, nos ajude. Tá? Que Deus tenha uma palavra poderosa para a sua vida. Fica na graça, fica na paz, tá? De Cristo Jesus. Que você receba boa, tá? Metódica explicação da palavra de Deus. Aí seja abençoado em nome de Jesus. Fui, meus irmãos. Que o Senhor Deus te abençoe. Amanhã eu vou abrir live. Amanhã eu vou abrir live. Então, com certeza o TikTok vai mandar mensagenzinha. Fique conosco que eu vou trazer uma palavra abençoada de Deus de forma expositiva ao teu coração. Amém? Deus abençoe. Amém.